Dá para compartilhar a tela inteira, né? Isso. Pronto, gente, tá certo? Certinho, pode começar. Estão me ouvindo? Ouvindo, pode falar. Então, tá bom, pessoal. Me chamo Zeinabi, eu sou Nutri e sou doutoranda no programa de pós-graduação em promoção da saúde na Universidade Unicesumar, aqui em Maringá, Paraná, Brasil. E hoje eu vou apresentar para vocês o resumo que tem como título Resposta da composição corporal e do perfil lipídico nutricional de mulheres 60 a mais durante 12 semanas de um programa multidisciplinar e 4 semanas de follow-up. O envelhecimento, ele em si só é um desafio e um fenômeno global. E as mulheres, eles representam a maioria da população acima dos 60 a mais, segundo a IBGE. O envelhecimento, ele não determina a capacidade funcional do idoso, porque a capacidade funcional, ela é influenciada por vários fatores. Mas, para a mulher, isso muda, porque o envelhecimento feminino, ele é associado a alterações hormonais, fisiológicas e psicológicas que comprometem a autonomia e a qualidade de vida. Quando a gente fala de alterações hormonais, tem a questão da produção acentuada do estrogênio, que leva à perda de massa muscular, à perda também da massa óssea, da adiposidade corporal, que aumenta o risco de doenças, principalmente doenças cardíacas, diabetes tipo 2, hipertensão, entre outros. E tem outro desafio, que são as alterações psicossociais, que deixam a mulher mais suscetível a desenvolver depressão, a ter baixa autoeficácia e também a isolamento social, o que diminui a qualidade de vida dessa mulher e leva ela a desenvolver alguns hábitos não saudáveis. Por isso que é importante a promoção de saúde no envelhecimento. E quando a gente fala de promoção da saúde, entra os grupos multidisciplinares, que na maioria das vezes envolvem o exercício físico, que melhora a capacidade funcional, previne quedas e preserva a massa muscular, que envolvem a educação nutricional, que contribui para as escolhas alimentares adequadas e manutenção da massa magra, que envolvem psicoeducação, que fortalece motivação, autoeficácia e adesão a hábitos saudáveis. Esses programas podem gerar benefícios combinados na função muscular, controle metabólico e bem-estar emocional de mulheres idosas. Porém, pouco se sabe, terminou o projeto, terminou o programa de promoção da saúde. E o que acontece depois? Será que depois que o paciente sair do programa, do projeto, ele mantenha todos esses hábitos que ele adquiriu ao longo do projeto, ou essa distância do paciente e do profissional faz com que ele pare de praticar atividade física, volte a seus alimentares não saudáveis e tudo mais. Por isso que o objetivo do trabalho é investigar o efeito de uma intervenção interdisciplinar de 12 semanas, combinando treinamento físico, educação alimentar e psicoeducação, sobre a composição corporal, perfil lipídico e consumo nutricional de mulheres idosas, avaliando se tais resultados podem ser sustentados depois de 4 semanas de follow-up. Bom, então o trabalho, ele é um trabalho longitudinal, que envolve 3 momentos: pré-intervenção, pós-intervenção e pós 4 semanas de follow-up. E daí ele aconteceu no laboratório LIPS, na Unicesumar. E antes do projeto, então, antes de todo o projeto, a gente faz uma reunião com os participantes, a gente aplica termo de consentimento livre esclarecido, a gente aplica um questionário de prontidão para atividade física para verificar se aquele idoso é apto ou não a praticar atividade física. E então, o nosso trabalho, ele envolveu 41 mulheres com idade média de 65 anos,
O IMC dessas mulheres variou entre eutrofia, sobrepeso e obesidade. O IMC médio era de 27,78 kg por metro quadrado e envolveu as avaliações que aconteceram em 3 momentos. A gente fez a avaliação da composição corporal através da bioimpedância em bode 570. A gente verificou IMC, massa muscular esquelética, massa de gordura, percentual de gordura e nível de gordura visceral. A gente também fez avaliação bioquímica dos triglicerídeos, colesterol total, LDL, HDL, VLDL também. E também a gente avaliou a questão do consumo alimentar através do recordatório alimentar de 24 horas, que posteriormente foi tabulado no programa Avanutri, para a gente conseguir avaliar o consumo alimentar desses participantes. Esse trabalho também foi liderado pela Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Unicesumar, e ele, assim, envolveu 12 semanas de intervenção. No momento inicial, os pacientes entram, a gente realiza a avaliação, depois tem os 12 semanas de intervenção, que envolvem treinamento físico 3 vezes por semana, segunda, quarta, sexta, e envolveu 2 vezes, uma de educação nutricional, uma vez por semana, de 30 a 40 minutos. A gente trata de temas que são baseados na Guia Alimentar para a População Brasileira, como nível de processamento dos alimentos, como montar um prato saudável, rotulagem dos alimentos, entre outros temas. E também teve uma vez por semana de psicoeducação também, que dura em torno de 30 a 40 minutos. Quando a gente fala da análise estatística, depois da gente realizar o trabalho e coletar os dados, a gente faz a análise estatística. A gente primeiro verifica a distribuição normal dos dados. Se os dados obtiverem uma distribuição normal, a gente vai à análise da variação ANOVA, a aplicação do teste post-hoc de Bonferroni, para identificar as diferenças pontuais, e a gente utiliza a média. E se os dados mostrarem uma distribuição anormal, a gente utiliza teste de Friedman, teste de post-hoc de Durbin-Conover, para identificar diferenças utilizando a mediana. Em todas as análises, o nível de significância adotado foi de P menor que 0,05, e para realizar essa análise, a gente utilizou esse programa Jamovi, versão 2.66.4. Chegando na parte dos resultados, eu separei. Primeiro, vou mostrar a transformação na composição corporal. Então, essa tabela, ela mostra a composição corporal em mulheres idosas nos 3 momentos de avaliação. A gente pode observar aqui que houve uma redução significativa do tempo 0 para o tempo 1. Diminuiu, a média foi de 28,2 de massa gorda para 26,8. Então, teve uma diminuição significativa que se manteve depois da intervenção, porém, essa manutenção não foi significativa de tempo 1 para o tempo 2, mas do tempo 0 para o tempo 2 foi significativa. Teve também uma diminuição do percentual de gordura, também houve uma diminuição na média que foi significativa no pós-intervenção, manteve no follow-up, porém, do tempo 1 para o tempo 2 não foi significativa. A significância maior está tendo do tempo 0 para o tempo 2. A gordura visceral teve também uma diminuição significativa do tempo 0 para o tempo 1, porém, no pós-intervenção, ou seja, no follow-up, voltou a ter um aumento. A massa muscular esquelética teve um aumento, então essas mulheres ganharam massa muscular, e esse ganho foi significativo também, do tempo 0 para o tempo 1, e também do tempo 1 para o tempo 2 teve uma manutenção no ganho da massa muscular. Porém, o MC não mudou, o peso não mudou, isso significa que a gente teve uma mudança na composição corporal, que é mais importante, né? Para a questão da diminuição das doenças crônicas e melhora da questão da saúde no geral.
Em relação aos resultados do perfil lipídico, teve uma melhora no colesterol, no triglicerídeos e no VLDL. A gente teve também uma diminuição significativa no colesterol, no triglicerídeo. A redução foi significativa ao longo dos 3 momentos, porém o LDL e o HDL não tiveram uma mudança tão significativa assim. A gente pode observar, por exemplo, que o LDL ele diminuiu do tempo 0 para o tempo 1, porém, essa mudança não foi significativa e continuou diminuindo até o tempo 2, porém, a mudança continua a não ser significativa. Bom, em relação ao consumo alimentar, os parâmetros da ingestão dietética analisados não apresentaram alteração significativa também. Tudo deu um p-valor maior que 0,05. Porém, se a gente for estudar mais a fundo em relação à estatística, ela disse que devido ao tamanho da amostra ser reduzido, a gente não consegue ter um efeito tão significativo em relação à questão da estatística. Porém, se a gente observar, né, esses resultados, em termos de média e mediana, a gente verifica que teve, por exemplo, no consumo de lipídios total, uma diminuição ao longo do tempo até no follow-up. Portanto, então, apesar das limitações metodológicas, como a ausência de grupo controle, pequeno número de participantes, os resultados demonstraram que a intervenção de curta duração pode gerar efeitos fisiológicos, aspectos físicos, nutricionais e emocionais na promoção do envelhecimento saudável, e a gente pode concluir que a intervenção foi eficaz para a melhora da composição corporal e do perfil lipídico. Esses achados reforçam a importância da intervenção interdisciplinar e estudos futuros com maior amostras, acompanhamento prolongado, são recomendados para confirmar esses efeitos e compreender a sustentabilidade desses efeitos a longo prazo. E, além disso, estudos, talvez, que avaliam marcadores bioquímicos e inflamatórios, poderão contribuir para elucidar os mecanismos fisiológicos, as modificações no perfil lipídico e na composição corporal. Essas foram algumas das referências utilizadas na apresentação e agradeço a todos pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu voltar aqui. Zainab, te parabenizo pela apresentação. Eu fiquei numa dúvida. Qual foi a amostra total de vocês? 41 mulheres. Vocês iniciaram com 41 e conseguiram concluir as 12 semanas? Sim, isso mesmo. De verdade, essa amostra é de um projeto que acontece no laboratório, de um projeto maior, e a gente conseguiu isolar 41 mulheres que conseguiram concluir todas as etapas, né, ao longo do projeto. Tanto de participação, tanto de avaliação. Não tiveram perdas, né? Se a gente for observar o projeto mãe, o projeto, como que eu posso falar? O projeto... O guarda-chuva. Piloto, a gente sempre tem sempre tem perda ao longo do projeto, por vários motivos. Tem gente que começa, daí de repente tem que fazer uma cirurgia de catarata, daí tem que parar o projeto, ou por alguns outros motivos também, de viagem, de mudança, de algum problema de saúde. Tem gente que machucou, sei lá, o braço durante viagem, daí parou de frequentar o projeto, mas essas 41 são as que conseguiram concluir todas as etapas durante o projeto. Eu fiquei curiosa no trabalho de vocês. Vocês chegaram a avaliar a sarcopenia? Porque vocês trabalharam com IMC, mas vocês tinham a medida de massa muscular esquelética e massa gorda. Vocês chegaram a avaliar a sarcopenia, porque a bioimpedância ela dá essa equação também, né?
A questão da sarcopenia, a gente sempre aplica o SARCAF, que é um questionário para avaliar a sarcopenia. A gente coleta também questão da circunferência, da panturrilha, mas essa questão da sarcopenia está fazendo parte de um outro trabalho que a gente está utilizando alguns pontos de corte que a bioimpedância dá para a gente criar a sarcopenia. Ainda não saiu o resultado, mas a gente espera que saia em breve. Tá bom. Parabéns pelo trabalho, então. Muito obrigada pela apresentação. Obrigada, professora. Agora, nós vamos passar a apresentação. Só um pouquinho aqui. Eu vou parar aqui, tá bom? Isso. Então, tá bom. O próximo trabalho é o trabalho da Marilene. É a Débora que vai apresentar, Débora? Isso. Isso. Então, passaremos a apresentação do trabalho pela Débora Marques. Perfeito. Se travar um pouquinho a internet, pode ser porque... Deve ser aqui, porque às vezes eu ouvi meio cortada da Zeynab, não sei se... Tava meio cortado mesmo. Pode ser geral, sem problemas. Perfeito. Tá dando para ver os slides? Eu acho que vou ter que colocar... Isso, acho que só tava na tela. Ok. Agora eu acho que vai. Foi? Isso, foi. Pode começar, professora? Pode começar. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Débora Marques, sou nutricionista. Hoje estou aqui para apresentar um trabalho que também é do mesma linha de segmento da Zeynab. A gente é do mesmo laboratório de pesquisa, o Laboratório Interdisciplinar de Intervenção e Promoção da Saúde. Esse trabalho é da Marilene, do Endro, meu, Fabiano, Leonardo e do Dr. Braulio Henrique Magnani Branco, e ele está intitulado como Treinamento Multicomponente de Intensidade Moderada, melhora o controle glicêmico e o perfil lipídico de pessoas idosas com sobrepeso e obesidade. Então, vou dar sequência à apresentação. Professora, eu estou apresentando no lugar da Marilene porque ela está em outra sala, tá bom? Mas eu sou doutora em promoção da saúde e também estive presente no desenvolvimento desse trabalho. E introduzindo um pouquinho sobre essa temática, então, muitos sabemos que quando a gente fala sobre o processo de envelhecimento, o processo de envelhecimento ele é um processo natural e fisiológico que ele acontece ao longo dos anos e está associado a diversas doenças crônicas quando vai ao avançar da idade, principalmente quando estamos observando com o aumento de expectativa de vida nos últimos anos e a redução de taxas de natalidade. O problema se deve ao aumento dessa expectativa direcionar impactos diretamente no sistema de saúde pública, denotando um grande desafio de saúde pública devido a essa demanda na saúde das pessoas idosas para promover, além de uma qualidade de vida, e uma autonomia perante essas alterações fisiológicas que estão associadas ao envelhecimento. Hoje, devido a esse crescimento demasiado também da expectativa de vida, devemos destacar que há um aumento da transição nutricional, ou seja, a facilidade a alimentos ultraprocessados e industrializados aumentou também essa aderência ao consumo desses alimentos, o que facilita o desenvolvimento de doenças precoces e também está associado ao sobrepeso. Hoje, quando observamos principalmente a população brasileira, mais de 60% da população idosa se encontra com sobrepeso e mais de 20% está associada à obesidade e outras condições crônicas associadas. Isso já em 2021, apontado por um estudo desenvolvido por Rodrigues, o que gera uma demanda da saúde pública, principalmente na questão de ações focadas à saúde de idosos, visto que a idade, quando a gente pensa o avançar dela, ela já está associada a declínios nas funções dos tecidos, das células, além do infracrescimento das estruturas ósseas e musculares, e também um declínio na função física, interferindo muitas vezes na mobilidade, na questão da marcha, questão de força e também na composição através do declínio de massa muscular, gerando uma fragilidade na idade futura. Quando pensamos nessas alterações decorrentes,
nós devemos levar em consideração que, então, o idoso, ele se encontra em um estado de vulnerabilidade e de consequências a níveis de saúde. Por isso que, quando pensamos no envelhecimento, um método que tem ganhado destaque, principalmente na população idosa nos últimos anos, tem sido o treinamento multicomponente, que tem sido uma estratégia reconhecida com baixo custo para a população e que combina exercícios de equilíbrio, força, alongamento e resistência. Esses exercícios estão sendo associados principalmente a essas consequências e essas morbimortalidades que muitas vezes, né, estão acontecendo devido ao aumento de doenças crônicas geradas na saúde da população. Por quê? Esses exercícios estão relacionados a uma redução significativa de glicemia de jejum, aumento de HDL, que é um colesterol bom para a nossa saúde, vamos dizer assim, e uma redução de triglicerídeos e o LDL, o colesterol ruim, além de melhoras funcionais e musculares, que estão relacionadas indiferentemente da dieta, e também uma questão associada às doenças cardiovasculares. Por isso que quando pensamos nesse tipo de treinamento, ele tem sido muito bem recomendado e também muito associado ao desenvolvimento na longevidade. Porém, né, essa combinação, até trouxe um trecho de WHO em 2020 que fala que a combinação do sobrepeso e a obesidade, ela está associada a um aumento de 3 vezes mais no risco de incapacidade, na probabilidade de hospitalização, institucionalização e a morte precoce, além de uma redução de qualidade de vida. Porém, quando a gente pensa nesses fatores, e principalmente na qualidade de vida, ainda não se sabe ao certo se realmente esses treinos multicomponentes estão associados ao controle glicêmico e ao perfil lipídico em idosos que estão com sobrepeso de peso, ou se é um fator associado à alimentação também. Por isso que o objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos de um programa de treinamento multicomponente de 36 semanas, em intensidade moderada, sobre o controle glicêmico por meio da glicemia em jejum e perfil lipídico através de alguns exames em idosos com sobrepeso ou obesidade. Como metodologia, nosso estudo se trata de um estudo quantitativo, experimental e longitudinal, que foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética e aconteceu nas dependências do Centro Universitário de Maringá, Unicesumar, pelo Laboratório Interdisciplinar de Intervenção e Promoção da Saúde, o LIPS. Foram selecionados para essa pesquisa 50 idosos, com uma variação ali entre o sexo, com 40 mulheres e 10 homens. Porém, como critérios de inclusão, aceitamos apenas aqueles participantes que apresentavam 60 anos ou mais, ou que tivessem participado do projeto, que está no ano de 2019, mas é um projeto que foi institucionalizado desde 2019, mas foi no ano de 2024 essas abordagens. Ter capacidade cognitiva de fala ou audição, por conta dos comandos que eram denotados durante a apresentação dos exercícios, condições físicas para a realização dos testes de aptidão, exercício. E como critérios de exclusão, foram excluídos aqueles que não tinham como participar da metodologia proposta. Então, como que aconteceu? Inicialmente, realizamos uma avaliação inicial no momento zero, ou seja, no pré-intervenção. Posteriormente, depois de 12 semanas, reavaliamos esses mesmos idosos. Depois de 12 semanas, esperamos mais 12 semanas de intervenção multiprofissional, reavaliamos e depois de 36 semanas, realizamos o 4º momento de avaliação, ou seja, totalizou 36 semanas, sendo 4 momentos de avaliação e 3 momentos de 12 semanas de intervenção multiprofissional. Peço desculpas pelo WhatsApp, que ele está interferindo um pouquinho. Mas, como eu acho que está sendo barulhinho para vocês, mas como parâmetros avaliados nesses 4 momentos, só um pouquinho, pessoal, vou só desligar aqui o áudio, interrompendo vocês. Mas como perfis analisados, nós tivemos os parâmetros bioquímicos, como glicose plasmática em jejum, triglicerídeos, HDL, LDL e colesterol total, além dos macronutrientes que foram coletados por meio da alimentação com registro alimentar de 24 horas. Então, foram coletados em todos os momentos os exames bioquímicos e um recordatório
para analisar a alimentação desse público-alvo. Então, pela alimentação, conseguimos pegar todo o recordatório alimentar do dia anterior e analisar pelo software Vanutri os macronutrientes e alguns componentes da alimentação desses idosos para verificar se havia alteração por conta do exercício físico ou da alimentação. As orientações pré-avaliação exigiam que o idoso seguisse um protocolo, principalmente perante a questão do jejum, evitar o consumo de álcool nas 24 horas antecedoras, restringir cafeína e evitar exercícios não habituais, porque eles também realizavam um exame de composição corporal. Durante o projeto, então, os participantes, eles participavam dessa avaliação inicial, no meio, durante os 4 momentos, mas eles tiveram aí, ao todo, 36 semanas de intervenção multiprofissional. Como que funcionou? Cada protocolo de intervenção durava 12 semanas, sendo 3 vezes na semana um encontro com eles, sendo 2 encontros ali de 45 a 60 minutos de intervenção teórica com intervenções nutricionais e psicológicas. As intervenções nutricionais focavam na educação nutricional e a psicologia focava na psicoeducação, e quando pensamos na questão do treinamento, eles iam 3 vezes na semana e realizavam o exercício supervisionado por profissionais especializados, sendo ali uma questão de nível de intensidade moderada e também a questão do treinamento multicomponente. No treinamento multicomponente, foi realizado exercícios no componente da sessão de equilíbrio, força muscular, resistência aeróbica e alongamento. E quando pensado, também adicionalmente foi controlado ali a intensidade por meio das escalas de esforço recebido. Então, eles foram controlados, como que foi a escala de percepção de recuperação e também o do esforço. Posteriormente, esses dados brutos, eles foram tabulados, depois transformados e passados pela nova de medidas repetidas para avaliar essas diferenças entre os momentos, e depois, para calcular esse tamanho de efeito, foi utilizado o coeficiente de Kendall. E para correção, se preciso, utilizamos o teste Bonferroni e também utilizamos o software SPSS com nível de significância de 5%. Como resultado, observamos que ao longo dessas 36 semanas, ou seja, ao longo desses 4 momentos, conseguimos observar uma grande evolução, principalmente na glicemia de jejum, no triglicerídeos, HDL, LDL e colesterol. Quando observado, apenas a glicemia em jejum e também o LDL e a questão do HDL demonstraram diferenças após as 36 semanas. Ao observar o momento de 12 semanas, apenas a questão da glicemia em jejum e o LDL tiveram diferenças no momento 4 para o momento 5. Porém, quando observadas essas diferenças apenas numéricas, sem diferenças estatísticas, eles tiveram uma redução. Porém, acredita-se que o tempo ele teria que ser superior para demonstrar maiores diferenças significativas. Entretanto, quando observamos aqui o período pré e pós-intervenção, apenas no momento 2 e o momento 5 tivemos diferença ali, um aumento na questão do HDL, que foi positivo porque impacta diretamente na questão do colesterol desses idosos. Por isso que quando observamos, houve uma redução significativa da glicemia em jejum apenas com nível de significância após as 36 semanas desses idosos que se encontravam com sobrepeso e obesidade. Então, concluindo, que o programa de treinamento multicomponente, sim, ele teve um aumento maravilhoso na questão do HDL, no perfil lipídico, uma redução nos triglicerídeos, porém, na questão do colesterol total, não teve diferenças significativas. Então, melhorias devem ser consideradas principalmente na questão do treinamento multicomponente, principalmente em questão à alimentação. Porém, ao olhar essa questão da alimentação, observamos que não houve tamanha diferença na questão das calorias desses idosos. Ou seja, então essa melhora
necessariamente não foi por conta da alimentação, porque ao observar as calorias, proteínas, carboidratos, gordura e gramas por quilo dia, nós não observamos diferenças significativas nessa mudança da alimentação. Então, eles mantiveram a sua alimentação, demonstrando que o efeito obtido, principalmente para os valores de HDL e também da questão dos triglicerídeos, foi decorrente do protocolo de treinamento multicomponente. Isso demonstra que, sim, o programa de treinamento ele deve ser considerado principalmente para o manejo de idosos que se encontram com sobrepeso e obesidade, e que pode ser uma estratégia inicial perante a saúde desses idosos, principalmente para a saúde pública. Porque quando observamos o treinamento multicomponente, na literatura, ele traz diferentes benefícios, não apenas para o nível de triglicerídeos e também a saúde cardiovascular, mas também na saúde cognitiva. Mesmo não sendo observado esses dados nessa pesquisa, recomenda-se, então, por ser uma estratégia que pode ser mais acessível ao nível de saúde pública, ela pode sim ser uma prescrição adequada, isso já visto a partir de 36 semanas de programa, e que tenha também um atendimento multiprofissional, visto que a necessidade de orientações nutricionais, psicoterapêuticas e profissionais podem também ter sido um fator, visto que não houve diferenças, mas eles mantiveram os seus cuidados, né? E também a questão de o manejo da obesidade ser uma estratégia muito positiva. Por isso que, em resumo, né, os resultados fornecem evidências que esses programas de treinamento multicomponente de intensidade moderada têm efeitos positivos, principalmente no controle glicêmico e perfil lipídico desses idosos. Por isso que esses programas, eles devem ser, sim, considerados no cuidado e manejo dessa população. Aqui algumas referências. E desde já eu agradeço pela participação e pela oportunidade de trazer um trabalho do nosso laboratório. E também um agradecimento, além do público idoso que aceitou participar dessa pesquisa, mas também a todos do Laboratório LIPS. Obrigada. Parabéns pelo trabalho apresentado. Eu fiquei numa dúvida. Vocês falaram que o desenho de vocês é experimental. Vocês têm tinham um grupo controle? Perdão, professora, na verdade é um estudo quase experimental. Infelizmente, ainda não temos a condição de conseguir um grupo controle. Por conta das demandas do laboratório, não termos também uma equipe, né, tão grande, a gente ainda não consegue fazer esse atendimento, principalmente porque eu trouxe uma amostra pequena, da mesma forma que a Zeynab também trouxe, mas é porque a gente selecionou apenas o sobrepeso, mas nós atendemos mais de 120 idosos, que é um grupo consideravelmente alto e também que não tem um aporte assim tão grande para tantos funcionários, principalmente da área da educação física, quando a gente fala no treinamento. A outra curiosidade que eu fiquei, vocês têm um grupo de 50 idosos, né? 50 pessoas idosas, 40 homens e 40 mulheres e 10 homens. Você não acha que não tem um viés em função do gênero? Sim, professora, pode ter tido essa questão do viés, tanto que é algo que estamos pesquisando é separar esse grupo por sexo. Então, fazer essa avaliação, principalmente na análise estatística, infelizmente, né, nós não conseguimos trazer aqui para a apresentação do trabalho, mas é algo que a gente tem dado, principalmente com análise de redes, para verificar se realmente essa mudança, ela foi decorrente realmente aos fatores do perfil lipídico, mas também a questão do sexo, que pode ter sido uma variável, né? Porque a mulher, normalmente, ela tende a ter um autocuidado um pouquinho melhor do que o homem. Então, infelizmente, a gente teve essa dificuldade, porque é um grupo que, né, ele já apresenta mais mulheres do que homens, mas a gente, quando foi fracionar esse grupo, teve uma queda aí, principalmente no grupo masculino, que foi um viés mesmo, infelizmente. Peço desculpas. Não, que isso, é porque nós aqui também trabalhamos no nosso laboratório, aqui na UNB, e a nossa grande dificuldade é trazer homens para as nossas pesquisas, né? Homens idosos. Nós temos muitas mulheres participando dos nossos projetos, mas os homens, eles não participam, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande.
fazer essa estratificação. Mas isso eu acho que tem sido em todos os públicos, porque igual no laboratório a gente tem um atendimento a grupo de adolescentes e também vai ter que rodar novamente só com um grupo masculino porque não conseguiu o N para a pesquisa do doutorando. Então, porque não teve aderência do grupo masculino. Então, eu acho que isso é algo já da geração e talvez um trabalho aí, uma política pública, né, que tente trabalhar mais essa ação, principalmente no grupo masculino, sobre o autocuidado, né? Como melhorar essa aderência à questão da ação em políticas de saúde, né, a âmbitos, não sei. É verdade. Algo para a gente pensar, né? Um desafio enquanto pesquisadores. Obrigada, Débora. Muito obrigada. Parabenizo mais uma vez o trabalho de vocês, laboratório. E agora nós daremos sequência chamando o Enzo para apresentar o treinamento multicomponente, que eu estou achando que é do mesmo laboratório. O Enzo está conosco? Olá, professora, tudo bem? Estou sim, tudo só um bem, minuto. querido. Alô? Oi, pode começar a projetar, Enzo? Vocês estão conseguindo me ouvir, professora? Eu vou tentar conectar no... Claramente. Beleza, perfeito. Então tá bom, só um minutinho. Conseguem visualizar? Sim. Então, eu coloquei em apresentação de tela cheia, então não estou conseguindo ver vocês. Para qualquer dúvida, é só dar um sinal aí que eu paro de apresentar, ok? Tá ok. Bom, meu nome é Enzo Birberi Orlandi, eu sou acadêmico de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá e sou pesquisador do Laboratório Interdisciplinar de Intervenção e Promoção à Saúde, o mesmo que a professora Débora e a Zainab fazem parte, e venho aqui hoje apresentar o trabalho intitulado Treinamento Multicomponente de Intensidade Moderada, melhora a função muscular, mas não a composição corporal de pessoas idosas com sobrepeso e obesidade, tá? O trabalho foi confeccionado por mim e por outros acadêmicos do laboratório e orientado pelo professor Dr. Braulio Henrique Magnani Branco, ok? Bom, para a gente dar continuidade na apresentação, eu gostaria de apresentar sobre alguns aspectos associados à obesidade e ao envelhecimento, tá? Dentre eles, a incapacidade funcional, a fragilidade e as doenças crônico-degenerativas que estão presentes nessa faixa etária, tá? Conforme o envelhecimento chega, sabemos que os idosos perdem massa muscular, a fragilidade é uma consequência dessas perdas, e também a incapacidade funcional acarretada por todo esse processo. Além disso, alguns idosos têm a propensão de possuir doenças crônico-degenerativas. E o treinamento físico, ele vem como um subsídio para a gente tentar reverter alguns fatores associados ao envelhecimento e, junto a ele, a obesidade, né, nessa faixa etária, tá? O treinamento físico em questão, trabalhado nessa apresentação, foi o treinamento multicomponente, proposto pelo Izquierdo e pelo Cadore, em 2024, caracterizado por exercícios que combinam pelo menos 4 capacidades físicas, tá? Então, exercícios de força, juntamente com exercício de equilíbrio, exercício de resistência aeróbica e alongamentos. Então, aqui nós podemos trabalhar 4 capacidades físicas dentro da mesma sessão de treinamento. E quando, eu gostaria de
de arrumar minha fala, o treinamento multicomponente, ele trabalha pelo menos duas capacidades físicas, tá bom? Observa-se na literatura que o treinamento multicomponente, é um dos melhores treinamentos para trabalharmos a função muscular com pessoas idosas. Na composição corporal, quando buscamos a literatura, ainda há dúvidas sobre o processo do treinamento multicomponente em tal variável. E idosos obesos com sobrepesos também é uma certa dúvida. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos de um programa de treinamento multicomponente de 36 semanas em intensidade moderada, sobre a função muscular e a composição corporal de idosos com sobrepeso ou obesidade. A nossa hipótese inicial é que o treinamento multicomponente promoveria melhorias em ambos os desfechos, ou seja, tanto a função muscular quanto a composição corporal levariam a uma melhora. O estudo caracteriza-se como quase experimental, de delineamento longitudinal, então a gente optou por uma abordagem quantitativa. Foram elencados 50 idosos, sendo 40 mulheres e 10 homens, tendo 29 sobrepesados e 21 obesos. Os critérios de inclusão foram sobrepeso, um IMC acima de 25, obesos, massa gorda acima de 21 quilos, e capacidade de compreender e assinar o termo de consentimento livre esclarecido. Os critérios de exclusão foram doenças neurológicas graves que precisariam de apoio médico, câncer ou arritmias cardíacas. Bom, para a análise da avaliação de composição corporal, utilizamos a bioimpedância tetrapolar da Embody, tá, 570, fixa, e para avaliação da função muscular, utilizamos alguns testes propostos por Rickley e Jones, como o teste de alcançar atrás das costas, o teste de sentar e alcançar, o teste de levantar da cadeira em 30 segundos, o teste de flexão de braços em 30 segundos, o time up and go e o teste de caminhada de 6 minutos. Tá? Então, a intervenção ocorreu por um período de 36 semanas, tendo 2 sessões semanais de treinamento de aproximadamente 60 minutos e foram supervisionadas por profissionais especializados de educação física. Ocorreram também 4 momentos de avaliação. Então, o primeiro momento, o momento de base, pré-intervenção, avaliação e pré-intervenção, após 12 semanas, após 24 semanas e após 36 semanas. Para aumentar a adesão e de reuniões educativas que foram propostas, abordaram-se os temas de nutrição, benefícios do exercício e saúde emocional, conduzidas por nutricionistas e psicólogos. Cada sessão incluiu 10 minutos agora falando do treinamento, as sessões incluíram 10 minutos aproximadamente de equilíbrio, tá? Tendo exercícios de marcha, movimentos com bola, pliometria. Também tivemos 20 minutos de treinamento de força muscular, utilizando equipamentos livres e máquinas de academia, e 10 minutos de alongamento estático. A intensidade foi monitorada por escalas de percepção subjetiva de esforço, a PSE Omni e a PSE de Borg, e ao final do treinamento também, ao final da sessão, utilizamos a escala adaptada de Foster. Partindo para os resultados, a tabela 1 traz os valores obtidos dos testes físico-funcionais de pessoas idosas com sobrepeso e obesidade durante 36 semanas de intervenção. Então, podemos observar que apenas os testes de função muscular, como sentar e alcançar, levantar da cadeira, flexão de braço e o time up and go, o teste de agilidade, aumentaram significantemente, tá? Significantemente, perdão. Então, conseguem ver o meu mouse, professora? Sim. Podemos observar que a flexão de braço, então, a força muscular de membros superiores aumentou depois de 12 semanas. O time up and go aumentou
ao final da intervenção, que é o teste de agilidade, e os outros 2 testes, o teste de levantar da cadeira e o de sentar e alcançar, de membros que avaliam a força de membros inferiores e a flexibilidade, respectivamente, também aumentaram no momento pós-intervenção. Para a composição corporal, demonstradas na tabela 2, não observou-se nenhuma diferença significante. Entretanto, nós podemos olhar que, de uma perspectiva diferente da ausência de resultados, podemos notar que manteve-se os mesmos valores dos momentos da linha de base e ao final das 36 semanas. Ou seja, o treinamento multicomponente, ele pode manter e realizar essa manutenção dos valores dos componentes da composição corporal. Conclui-se, então, que os resultados fornecem evidências de que programas de treinamento multicomponente com intensidade moderada controlada, obviamente, têm efeitos benéficos sobre a função muscular, mas não sobre a composição corporal em idosos com sobrepeso e obesidade. Novamente, a gente pode obter uma perspectiva diferente da ausência de resultados do treinamento multicomponente de intensidade moderada sobre a composição corporal, tendo em vista que ela fez uma manutenção, mantendo todos os valores nas 36 semanas de intervenção. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Aqui segue meu e-mail para quaisquer dúvidas e o Instagram do Exerciologia, que é do meu professor, do professor doutor Vitor Painelli. Muito obrigado. Parabéns, Enzo, pela apresentação do trabalho. Muito obrigado. Eu estou vendo que é a sequência, né? É um trabalho de todo um laboratório, né? Que vem persistindo, né? Na questão da composição corporal de mulheres idosas, né? De pessoas idosas, porque tem homens também. A minha pergunta para você primeiro, qual é o referencial que vocês utilizam para IMC, para idoso? Só um minuto, professor. A gente utiliza o referencial das pesquisas. Professora, consegue me ouvir? Oi, estou aqui. Pode, sim, podemos. Consigo te ouvir. Nós utilizamos os referenciais de Cadore, do esquerdo, quando trabalhamos com treinamento multicomponente para os dados de IMC. Tá, a classificação é de Cadore, então, que vocês utilizam? Isso. Tá bom. Outra questão que eu queria saber vocês chegaram a avaliar força nesses idosos? Sim, professora. Preensão manual, nós utilizamos a preensão manual. Não utilizamos um teste, não foi utilizado com a população idosa o teste de tração da região lombar, mas utilizamos sim o teste de preensão manual. Ok. Bom, mas nós não inserimos essa variável. variável. Tá, tranquilo. Te agradeço mais uma vez e vamos passar agora a apresentação do Antônio César Marson Filho. Opa, boa tarde. Boa tarde, Antônio. Tudo bom? Eu não preparei nenhum slide, eu vou fazer minha apresentação de maneira oral. E posso começar? Claro, pode começar. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Antônio César Marson Filho, eu sou discente do curso de Medicina na Faculdade Unpar. Também faço parte do projeto de iniciação científica da minha orientadora, que traz dados
para pacientes celíacos, né, e com sensibilidade ao glúten não celíaca na cidade de Arapongas. Hoje eu venho aqui apresentar o meu trabalho, representando aí meus demais coautores, né, professores, e a minha orientadora, a professora Larissa. Bom, nosso trabalho ele é intitulado A Influência do Glúten, de dietas ricas em glúten na saúde intestinal e mental da população idosa, uma revisão integrativa. Então, contextualizando o nosso trabalho, muito já se é documentado sobre as vulnerabilidades que vêm com o envelhecimento e como isso afeta a funcionalidade de diversos sistemas na população idosa. Um processo gradual, né, envelhecimento processo gradual, muito influenciado por dano no DNA, e ele leva, né, a diversas disfunções em diversos órgãos aí do organismo da pessoa idosa, né. Com isso, no trato gastrointestinal, sendo um órgão, né, reconhecido cada vez mais como uma interface dinâmica neuroimune que liga através do eixo cérebro-intestino, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso entérico, sendo uma via de mão dupla de comunicação, que mostra que acometimentos no sistema gastrointestinal afetam tanto o encéfalo, o sistema nervoso central, quanto acometimentos no sistema nervoso central afetam aí o sistema gastrointestinal. Dito isso, algumas das fragilidades que os idosos apresentam, que já são bem documentadas na literatura, se tratando do intestino, são aumento da permeabilidade intestinal, uma dificuldade de regeneração e cicatrização do tecido intestinal, além de um processo denominado de inflammation, né, que é uma inflamação crônica que vem com o envelhecimento, e muitas dessas vulnerabilidades se assemelham bastante com pacientes aí não idosos que possuem sensibilidade ao glúten não celíaca e doença celíaca, né? E além desses mecanismos que já fragilizam, a dieta ela também é um fator externo aí ao organismo do idoso. Dieta moderna essa que é muitas vezes ligada aos fatores financeiros ou de logística ou culturais e muitas vezes não são levados em consideração o fator de saúde, né, na consideração dos alimentos mais bem distribuídos aí na nossa sociedade. Dito isso, é importante, né, lembrar que um dos nutrientes mais comuns aí, proteicos, né, é o glúten, que é a fração proteica do trigo, e o glúten ele é um alimento de difícil digestão, e ele é presente excessivamente aí nas dietas contemporâneas, inclusive dietas essas que os idosos aderem, fazerem parte aí da nossa cultura e da nossa sociedade, né? E esse excesso do consumo de glúten observado, ele pode contribuir com sintomas tanto gastrointestinais ou via eixo cérebro-intestino a disfunções neuropsiquiátricas, né? Que já são mais prevalentes nas pessoas idosas devido já às vulnerabilidades do envelhecimento. Então, com esse escopo em mente, né, a nossa revisão ela buscou investigar aí os efeitos de uma dieta rica em glúten na agravação dessas vulnerabilidades geradas pelo envelhecimento, tanto na saúde intestinal quanto na saúde mental, e também investigar possíveis benefícios de adotar uma dieta livre de glúten ou com glúten reduzido na população idosa, né? Então, o presente estudo que eu apresento, ele consiste de uma revisão integrativa dos dados disponíveis na bibliografia científica, tanto do banco de dados do PubMed quanto do ICIELO, e no recorte temporal de 2015 até 2025, né? E a estratégia de pesquisa, ela foi uma combinação de combinar descritores, tanto MESH para o banco de dados do PubMed, quanto DEX, né, para os do ICIELO, e
palavras-chave de modo livre, né, como envelhecimento, idosos, intestino, gut, glúten, sensibilidade ao glúten, doença celíaca, dieta e saúde mental. A pesquisa, ela foi limitada, né, em critérios de exclusão e critérios de inclusão, né. Os critérios de inclusão definidos para a pesquisa foram artigos originais, meta-análises e revisões, adultos, né, estudos que investigaram aí acometimentos do glúten ou da doença celíaca ou de dietas em adultos e populações idosas, com análise estratificada aplicável, com um foco, né, nas características inflamatórias do glúten, o impacto de dietas ricas em glúten e no desenvolvimento de doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca, além de acometimentos gastrointestinais, imunes e envelhecimento cerebral, né, neural. Os resultados, né, os achados que nós buscamos eram relações entre o glúten, relações essas confirmadas ou não, entre o glúten e acometimentos gastrointestinais, imunológicos e neurológicos, e alterações gastrointestinais, imunológicas ou neurológicas, além de impactos na saúde mental. Foram considerados apenas artigos publicados em inglês ou português, cujo o texto estava disponível para leitura na íntegra, né? Os critérios de inclusão foram estudos não revisados por pares, papéis de opinião e editoriais, estudos limitados exclusivamente para crianças ou populações adultas não estratificadas, estudos que não tinham evidência translacional a adultos ou idosos, e sem relevância clínica, fisiológica ou imune dos seus achados. E artigos publicados fora dessas duas línguas também foram eliminados, né? Dito isso, 2 revisores independentes, Antônio César Marçom Filho e Fernanda Sater Gonçalves, que é minha colega aqui, também discente do curso de graduação de medicina, fizemos uma triagem inicial dos títulos e abstratos, né, dos resumos, e após isso nós selecionamos artigos, né, que atendiam esses critérios primeiramente de maneira superficial, para ir para análise de elegibilidade, onde foi feita a leitura completa aí dos artigos, e qualquer discordância entre quais artigos foram incluídos no estudo foram discutidas até que o consenso foi chegado a um consenso, né? E ele se baseou, né, esse método de seleção numa adaptação do diagrama do prisma, que seguiu princípios de relevância científica, integração multidisciplinar, identificação de lacunas no conhecimento e mirando criticamente sintetizar a evidência disponível e também, caso encontrasse, destacar a falta de estudos necessários para se elucidar esse mecanismo, né? Então, após aplicado todo esse processo de seleção, a nossa revisão, ela encontrou, no total, somados, né, do PubMed e Cielo, 333 artigos na busca ampla inicial, e duplicatas e artigos não revisados por pares foram eliminados, né, 47 inicialmente, sobrando 286. Feita a leitura do título e do resumo, com base nos critérios de inclusão ou exclusão, 245 artigos foram excluídos. 41 artigos foram selecionados para ler, e destes, apenas 8 foram selecionados para serem incluídos. Desses 8, a gente nota um estudo do Zilberberg e colaboradores, foi uma corte nacional feita na Suécia, de 4.646 adultos maiores de 60 anos, maiores ou iguais a 60 anos,
com incidência de doença celíaca entre os anos de 2004 e 2017, que foi comparado a 21.954 controles. Também temos um estudo longitudinal do Mahadev e colaboradores de 2017, que analisou 1.345 celíacos sintomáticos numa dieta livre de glúten. Também foi incluído a integração narrativa de Ching Lab-Wall de 2022, focando nos pacientes idosos com doença celíaca, pacientes maiores de 60 anos. Também outro estudo longitudinal, outro estudo transversal, o outro estudo também era transversal, 65 adultos com sensibilidade ao glúten não celíaca, seguindo uma dieta livre de glúten por 6 meses, né? Também foi inserido o Hansen e colaboradores em 2018, um estudo transversal controlado, randomizado, de 60 adultos saudáveis que ingeriram altas quantidades de glúten e baixa quantidade de glúten. Também outro artigo narrativo na doença celíaca nos idosos do Rato Veríssimo, da revisão narrativa de 2021. Também uma revisão sistemática e meta-análise de 259 pacientes celíacos em estudo de insônia, 79 pacientes celíacos com déficits cognitivos. Além de um estudo transversal de 103 celíacos adultos contra 101 adultos do grupo de controle, que não são celíacos, durante o Covid-19. Bom, dos resultados, né, intestinais, nota-se que a fragilidade em pacientes celíacos, ela é maior, ela é presente em 54% dos pacientes celíacos, contra 29% dos integrantes do grupo de controle do estudo do Zilberberg, e dentro destes, sem fragilidade, pacientes celíacos tinham 61% a chance maior de desenvolver fragilidade dentro de 5 anos, né? O estudo Mahadev, ele liga o envelhecimento com o risco de permanência da atrofia vilosa de 25% nos que têm 18 a 29 anos, comparado com 62% àqueles que têm tem mais de 60 anos, né? Demonstrando aí que o idoso realmente tem uma fragilidade muito afetada aí quando se trata da doença celíaca. O estudo do Ching e Lab-Wall, ele mostra que a cura da mucosa após lesões, né, adotando uma dieta livre de glúten, foi geralmente incompleta, mostrando que 56% dos pacientes acima de 70 anos tinham persistência de atrofia vilosa, apesar de aderir a uma dieta livre de glúten, né? A idade foi identificada como o maior fator dessa baixa recuperação da mucosa. E o SCOD trouxe que sintomas gastrointestinais são mais persistentes, apesar de adotar uma dieta livre de glúten nos idosos, né? E apesar disso, ele também destaca que a dieta livre de glúten não era balanceada, ela faltava em vários nutrientes, e isso pode ser a causa que esses sintomas persistiram, né? E outra análise dessa dieta com baixo glúten do Hansen e colaboradores nota que ela reduziu o inchaço e também, apesar de ter reduzido o inchaço, essas melhorias foram associadas principalmente à mudança, né, de dieta de redução de glúten, não apenas ao glúten, mas destacando que possivelmente, havia papéis desempenhados por
outros nutrientes que não eram o glúten, né? Eram os outros nutrientes, por exemplo, o trigo, e que o glúten sozinho, a retirada dele isolada, não é o maior responsável por essa redução desses sintomas gastrointestinais, né? E na revisão lavatiloratoveríssimo, 25% dos pacientes diagnosticados com doença celíaca são maiores de 60 anos, demonstrando que demonstrando que há uma prevalência aí, né, uma disponibilidade dos idosos desenvolverem a doença celíaca, e também que sintomas comuns são anemia, osteoporose, neuropatias, e sendo a anemia o mais prevalente deles, né? E o Beas et al. De 2024, o estudo mostrou que a inflamação crônica intestina em pacientes celíacos é associada a maior risco de insônia e déficit cognitivo, potencialmente mediada pela disfunção da barreira epitelial e de citocinas pró-inflamatórias, né? Já falando agora dos achados da saúde mental, o SCODE colaborador de 2019 mostra que, nesses casos, né, sintomas extraintestinais, incluindo fadiga, concentração reduzida e nerva mental, associada com uma diminuição da qualidade de vida, e eram mais presentes nos pacientes, né, com doença celíaca idosos do que na população geral da Noruega, né? E o Baltahar e colaboradores trouxe um estudo do COVID, né, onde mostrou que a ansiedade era maior em pacientes celíacos do que no grupo controle, e a aderência a uma dieta de glúten foi associada com uma melhora, né, com uma melhora aí da ansiedade, né, nesses pacientes, com uma melhora sendo de 41% nos aderentes à dieta, contra 26% apenas a melhora da ansiedade dos que não aderiram. E o Ratveris também traz na sua revisão que a depressão, a ansiedade e irritabilidade são comuns, são neuropatias comuns periféricas, e a performance cognitiva é pior naqueles diagnosticados com hora de 65 anos, no caso de doença celíaca, com controvérsia, mas possíveis ligações com demência vascular. O Bicho et al., o Bicho colaboradores, trouxe que pacientes pacientes celíacos, né, tinham um risco maior de insônia e usavam mais opioides, né, hipnóticos, e mostravam mais evidências aí de déficit cognitivo, né, mental, atenção, déficit de atenção e reações menores do que nos pacientes celíacos, né? Isso era mais evidente. Já o Ting e Leb-Won, no caso de estudos de controle de pacientes maiores de 65 anos com doença celíaca, déficits foram observados mais déficits, né, do comprometimento na saúde mental, foram na atenção e na fala, né? A memória foi majoritariamente preservada, e essas mudanças neurocognitivas podem ser influenciadas por mudanças microvasculares, ligando, né, as vulnerabilidades vasculares do envelhecimento com a depressão, que é mais comum nos pacientes celíacos e nos pacientes idosos, né? Com esses dados, né, apesar da evidência mostrar os efeitos negativos do glúten, né, analisando a síntese desses dados em acometimentos intestinais mentais, tanto em indivíduos saudáveis, idosos, quanto naqueles, né, diagnosticados com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca, o impacto disso, propriamente dito, nos adultos idosos, né? Os idosos que não possuem doença celíaca, ele ainda é amplamente inexplorado, né? Com a falta extrema de estudos focados apenas em idosos saudáveis, e a influência dessas dietas ricas em glúten
nessa parcela da população. Concluindo, a revisão integrativa, os resultados da revisão integrativa mostraram evidências dos efeitos negativos do glúten ou dietas ricas em trigo, em geral, nos idosos que já são previamente vulneráveis, né? Isso também foi apontado, né, como um fator que agrava acometimentos mentais, né? Uma desordem mental é comumente observada na população idosa. Além disso, a revisão revelou uma falta de estudos focados nos efeitos do glúten na saúde intestinal e mental de indivíduos vulneráveis, como os idosos, que podem ter algum benefício de adotar uma doença livre de glúten, ou com pelo menos glúten reduzido, para o glúten já ser um alimento estressor de difícil digestão. Adicionalmente, a revisão ela destaca a necessidade de mais pesquisa na área, mais pesquisa nos efeitos, né, positivos que uma dieta livre de glúten ou com glúten reduzido podem ter em indivíduos idosos com a saúde mental prejudicada, né? Pois muitas vezes isso é associado apenas às vulnerabilidades do próprio envelhecimento e não se leva em consideração que às vezes esse paciente idoso que está apresentando esses sintomas, ele pode ter uma sensibilidade ao glúten não celíaca ou pode até ter desenvolvido uma doença celíaca. Isso é particularmente importante para os pacientes idosos, porque a causa dessas desordens podem ser incorretamente atribuídas ao envelhecimento natural, levando a tratamentos inadequados para essa porção da população e prejudicando muito o prognóstico de melhora destes pacientes, né? Com isso, eu encerro aqui o meu relato da nossa revisão integrativa e eu abro para quaisquer perguntas aí que os senhores têm. Parabéns, Antônio. Antônio, eu tenho uma pergunta para você. Após fazer essa revisão integrativa, né? Você é um acadêmico, né? Um profissional, futuro profissional de saúde. Como é que você vê essas nuances? Porque hoje, quando a gente olha dentro na sociedade em geral, há muito a questão de dieta sem glúten, dieta hipocalórica, dieta cetogênica, né? E aí a gente tem várias nuances, né? Após fazer essa revisão, né? Quais são as grandes implicações que você consegue trazer para a gente, né? Baseado nessas evidências. Bom, hoje em dia, muitas dietas surgem, até que se propõem a reduzir ou retirar o glúten completamente da dieta, e tem estudos aqui que trouxeram, né, que apesar a dieta ao glúten mostrar benefícios a dieta sem glúten, restrita ao glúten ou com ausente de glúten mostrar benefícios em alguns casos, às vezes ela cai naquele velho terrorismo nutricional, né, que você retira o glúten, que pode ser que esteja causando os problemas, e você acaba também esquecendo de balancear o resto aí dos nutrientes. Isso ocorre muito, dietas, né, cetogênicas, dietas até carnívoras. Então, eu acho que uma das maiores implicações que eu posso retirar dessa pesquisa, diversos estudos mostraram isso, que se deve ter muito cuidado a se fazer restrições dietárias, principalmente na população vulnerável como essa, pois essas restrições têm que levar em conta também o suprimento dos restos dos nutrientes, né? E os benefícios disso devem ser melhores investigados no sentido de falta de estudos, né? A minha revisão ela fica carente de estudos dos efeitos disso nas pessoas saudáveis, nas pessoas que não possuem doença celíaca, porém são idosas.
E isso é realmente um dos maiores desafios, vai ser, caso realmente se confirme essa associação com evidências fortes, é trazer esse balanço para a dieta, né? Tanto você suprir os nutrientes necessários para o idoso, quanto você restringir o glúten de maneira saudável e de maneira acessível. Porque essas dietas, elas geralmente são muito caras. Os produtos sem glúten não são acessíveis. Então, nessa revisão, você vê que tem pouco, na verdade, não tem nenhum estudo, né? Só no Brasil, tem uma revisão narrativa que traz alguns dados do Brasil, mas é difícil aqui você ter uma dieta livre de glúten por causa desses impedimentos. E eu acho que, atrelado a tudo isso, eu acho que fica uma questão para a população em geral, que orientações nutricionais, né, elas cabem ao nutricionista, né? Então, o grande problema da população hoje é que eles têm o Google e o ChatGPT, né, que está aí como um profissional de saúde aleatório, né, infelizmente. Exatamente. Influenciador, né? Danoso. Ou influenciadores, né? É verdade. Isso é muito danoso, porque você tem profissionais qualificados que estudaram para isso, né? E muitas vezes pessoas optam por ouvir opiniões baseadas, né, fora da evidência científica. Isso é horrível e é um desafio para caso isso se torne uma realidade, né? Tá bom. Pessoal, eu vou pedir para vocês aguardarem só um pouquinho. A professora Isabel, ela está moderando na outra sala e ela tem 2 trabalhos para apresentar nessa sala, e ela está vindo para cá para apresentar os trabalhos, tá bom? Então, vamos dar uns 2, 3 minutinhos e aí a gente retorna aqui com as apresentações.